Então, pessoal, bem-vindos. Nesta aula, eu falarei sobre a lei da força elétrica, conhecida como lei de Coulomb. Então, Coulomb foi um físico francês que calculou pela primeira vez a força, de atração e de repulsão entre duas cargas elétricas, a força de interação, utilizando esse equipamento que está aqui em sua mão, chamado balança de torção. Então, Coulomb foi um pioneiro a perceber, essa questão da força de interação entre as cargas. Então, ele introduzia nessa balança um objeto carregado. Se fosse com a mesma carga, a gente sabe que eles teriam que se afastar. Isso aqui é um pêndulo, está com um fio, então isso aqui torcia e ele fazia a medida da torção aqui em cima através de um fio. Então, era um equipamento muito complexo e de uma delicadeza, para fazer a medição. Não era uma coisa muito simples, essa balança de torção. E quais foram as conclusões que Coulomb percebeu? Coulomb, então, estabelece uma relação que, entre o módulo das duas cargas elétricas, Q1 e Q2, a uma certa distância dentre elas, aparece uma força de intensidade F em cada uma delas. Então, você tem a esfera 1 e a esfera 2. A esfera 1 faz força na esfera 2 e, ao mesmo tempo, a esfera 2 faz força na esfera 1, obedecendo, a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Se o corpo A faz uma força no corpo B, simultaneamente o corpo B faz uma força no corpo A. Essas forças têm que ter o mesmo módulo, mesma direção, sinais opostos e têm que atuar em corpos diferentes. Então, a lei de Coulomb está aí definida. A intensidade da força de interação elétrica entre duas cargas pontuais, postas na presença uma da outra, é diretamente proporcional ao produto das quantidades das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, isso a gente chama de lei de Coulomb. Então, está aqui, ó. A força ela é proporcional ao produto do módulo das cargas e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, a lei de Coulomb ela fica com essa cara aqui, A força é igual a K, módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância entre as cargas, onde K ela é a constante eletrostática do meio. Então, no vácuo, K vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, aqui temos a constante eletrostática que vale para o vácuo. Então, repetindo, a força elétrica vale K, que é essa constante, módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a força ela está em módulo. Então, se as cargas têm o mesmo sinal, elas vai ser uma força repulsiva. Cargas de mesmo sinal se repelem. Se essas cargas elas têm sinais opostos, essa força vai ser uma força atrativa. Essa força vai ser uma força de atração, certo? A fórmula vai te dar em módulo, porque o K é uma constante positiva, as cargas estão em módulo e a distância está ao quadrado vai ser sempre positiva. Então, você tem que analisar pelos sinais das cargas se a força vai ser atrativa, cargas de sinais diferentes, ou repulsiva, cargas de mesmo sinal. Perfeito? Então, como temos aqui, Considerando duas cargas pontuais, Q1 e Q2, separadas por uma distância d. Repara que essa força aqui é repulsiva. Essa força, como eu falei, elas têm a mesma direção, que é a direção horizontal, elas têm que ter o mesmo valor numérico, mas elas têm que ter sinais opostos e elas têm que atuar em corpos diferentes, porque vale a terceira lei de Newton, Repetindo a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Se o corpo A faz uma força no corpo B, simultaneamente o corpo B faz uma força no corpo A. Essas forças têm que ter o mesmo módulo e mesma direção. Porém, elas têm que ter sinais, sentidos opostos, e atuar em corpos diferentes. Então, essa é a maneira. Então, tá ali. Direção é a mesma reta que passa pelo centro das esferas. Sentido. Bom, se elas têm sinais opostos, a força é de atração. Se tem o mesmo sinal, a força é de repulsão. E o módulo é dado pela fórmula que é a lei de Coulomb. Porque como a força é uma grandeza vetorial, eu preciso definir o módulo, a direção e o sentido. Então, direção é a reta que passa pelo centro das cargas. O sentido pode ser atrativo ou repulsivo. E o módulo é dado por K vezes módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a força ela é uma grandeza vetorial. Então, pessoal, terminamos então essa nossa videoaula sobre lei de Coulomb. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês.
E a gente, então, continua agora indo para o assunto campo elétrico. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos juntos.